véspera da feira se eu não tomasse remédio fortalecedor por um mês antes. Pense no que tenho que fornecer para ligar para os clientes, minha querida. Aqui as vá. Malmsey virou-se para uma amiga íntima que estava sentada ao lado uma grande torta de vitela, um filé recheado, uma rodada de carne e presunto, língua, etc, etc. Mas o que me mantém acordado melhor é a mistura rosa, não o marrom. Eu me pergunto, SR. Malmsey, com sua experiência, você poderia ter paciência para ouvir. Eu deveria ter dito a ele imediatamente que sabia um pouco melhor do que isso. Não, 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 disse o SR. Não sei, eu não ia dizer a ele minha opinião. Ouça tudo e julgue por si mesmo é o meu lema. Mas ele não sabia com quem estava falando. Eu não deveria ser virado em seu dedo. As pessoas muitas vezes fingem me dizer coisas quando poderiam muito bem dizer: Não sei, você é um tolo. Mas eu sorrio para isso, eu moro o ponto fraco de todos. Se o físico tivesse feito mal a si mesmo e à família, eu já deveria ter descoberto a essa altura. No dia seguinte, o SR. Gambit foi informado de que Ligat disse que o físico era inútil. De fato, disse ele, erguendo as sobrancelhas com surpresa cautelosa. Ele era um homem robusto e robusto com um grande anel no quarto dedo. Como ele vai curar seus pacientes, então? Isso é o que eu digo, respondeu Asra. Não sei, que habitualmente dava peso ao seu discurso carregando seus pronomes. Ele acha que as pessoas vão pagá-lo apenas para vir, sentar com eles e ir embora novamente. Ah vá. Ramsay teve muitas conversas com o SR. Gambit, incluindo relatos muito completos de seus próprios hábitos corporais e outros assuntos, mas é claro que ele sabia que não havia insinuações em sua observação, já que seu tempo livre e narrativa pessoal nunca haviam sido cobrados. Então ele respondeu, com humor: Bem, Ligat é um jovem bonito, você sabe. Não um que eu empregaria, disse Azar. Não sei. Outros podem fazer o que quiserem. Portanto, o SR. Gambit poderia se afastar do dono da mercearia-chefe sem medo de rivalidade, mas não sem a sensação de que Ligat era um daqueles hipócritas que tentam desacreditar os outros anunciando sua própria honestidade, e que pode valer a pena a algumas pessoas para mostrá-lo. O SR. Gambit, no entanto, tinha uma prática satisfatória, muito permeada pelos cheiros do comércio varejista que sugeriam a redução dos pagamentos em dinheiro ao saldo. E ele não achou que valia a pena mostrar Ligat até que soubesse como. Ele não tinha de fato grandes recursos de educação e teve que trabalhar para lutar contra uma boa dose de desprezo profissional, mas ele não fez nada pior por chamar o aparelho respiratório de longos. Outros médicos se sentiam mais capazes. O SR. Toller compartilhava a mais alta prática da cidade e pertencia a uma antiga família Middlemarch. Havia Tollers na lei e tudo mais acima da linha do comércio varejista. Ao contrário de nosso irascível amigo Wade, ele tinha a maneira mais fácil do mundo de pegar coisas que poderiam aborrecê-lo. Sendo um homem bem educado e silenciosamente jocoso, que mantinha uma boa casa, gostava muito de um pouco de esporte quando conseguia, muito amigável com o SR. A lei e hostil ao SR. Ostrode. Pode parecer estranho que, com hábitos tão agradáveis, ele tenha sido dado ao tratamento heróico, sangrando, empolando e deixando seus pacientes famintos, com um desrespeito desapaixonado por seu exemplo pessoal, mas a incongruência favoreceu a opinião de sua habilidade entre seus pacientes, que comumente observavam que o SR. Toller tinha maneiras preguiçosas, mas seu tratamento era tão ativo quanto você poderia desejar. Nenhum homem, disseram eles, levava mais seriedade para sua profissão. Ele demorava um pouco para vir, mas quando ele veio, ele fez alguma coisa. Ele era um grande favorito em seu próprio círculo, e tudo o que ele implicava em desvantagem de qualquer um dizia duplamente de seu tom irônico descuidado. Ele naturalmente se cansou de sorrir e dizer: Ah, quando lhe disseram que o sucessor do SR. Teacock não pretendia dispensar remédios, e o SR. Acute um dia mencionando isso durante o vinho em um jantar, o SR. Toller disse, indo, Dibitz vai se livrar de suas drogas velhas, então. Rosto do pequeno Dibitz ficou feliz que ele esteja com sorte. Eu entendo o que você quer dizer, Toller, disse o SR. Agut e sou inteiramente da sua opinião. Aproveitarei a oportunidade para me expressar nesse sentido. O médico deve ser responsável pela qualidade dos medicamentos consumidos por seus pacientes. Essa é a lógica do sistema de cobrança que até agora prevaleceu, e nada mais ofensivo do que a sustentação de reforma onde não há melhoria real. Ostentação, Akbut, disse o SR. Toller, ironicamente. Eu não vejo isso. Um homem não pode muito bem ser ostensivo com o que ninguém acredita. Não há reforma no assunto. A questão é se o lucro dos medicamentos é pago ao médico pelo farmacêutico ou pelo paciente, e se haverá pagamento extra em nome de atendimento.
Ah, com certeza, uma de suas malditas novas versões da velha farsa, disse o SR. Aulei, passando a garrafa para o SR. Range. O SR. O Range, geralmente abstêmio, muitas vezes bebia vinho livremente em uma festa, ficando ainda mais irritado em consequência. Quanto à farsa, Aulei, disse ele, essa é uma palavra fácil de usar. Mas o que eu luto contra é a maneira como os médicos estão sujando seu próprio ninho e criando um grito sobre o país como se um clínico geral que dispensa drogas não pudesse ser um cavalheiro. Eu retiro a imputação com desprezo. Eu digo, o truque mais pouco cavalheiresco de que um homem pode ser culpado é vir entre os membros de sua profissão com inovações que são uma calúnia em seu procedimento consagrado pelo tempo. Essa é a minha opinião, e estou pronto para mantê-la contra qualquer um que me contradiga. A voz do SR. Orange tornou-se extremamente aguda. Não posso obrigá-lo lá, Orange, disse o SR. A lei, enfiando as mãos nos bolsos das calças. Meu caro amigo, disse o SR. Toller, atacando pacificamente e olhando para o SR. Orange, os médicos pisaram mais do que nós. Se você chegar à dignidade, é uma questão para Michin e Sprague. A jurisprudência médica não fornece nada contra essas infrações, disse o SR. Akbut, com um desejo desinteressado de oferecer suas luzes. Como está a lei? A lei? Nada a ser feito lá, disse o SR. A lei. Eu olhei para isso para Sprague. Você só quebraria o nariz contra a maldita decisão de um juiz. Pô, não há necessidade de lei, disse o SR. Claire. No que diz respeito à prática, a tentativa é um absurdo. Nenhum paciente vai gostar certamente não o de Peacock, que está acostumado ao esgotamento. Passe o vinho. A previsão de Toller foi parcialmente verificada. Se o SR e Asra, Maunsey, que não tinham ideia de empregar Ligati, ficaram inquietos com sua suposta declaração contra as drogas, era inevitável que aqueles que o chamassem observassem um pouco ansiosamente para ver se ele usou todos os meios que poderia usar no caso. Mesmo o bom SR. Poderel, que em sua constante caridade de interpretação estava inclinado a estimar Ligati ainda mais pelo que parecia uma busca conscienciosa de um plano melhor, teve sua mente perturbada com dúvidas durante o ataque de erisipela de sua esposa, e não pôde deixar de mencionar a Ligati que o SR. Jacob, em uma ocasião semelhante, havia administrado uma série de bolos que não eram definíveis de outra forma senão por seu notável efeito em trazer a Sa. Poderel rodada antes de Michael, mas de uma doença que havia começado em um agosto notavelmente quente. Por fim, de fato, o conflito entre seu desejo de não machucar Ligati e sua ansiedade de que nenhum meio deveria faltar, ele induziu sua esposa em particular a tomar as pílulas purificadoras de Widion, um estimado remédio de Middlemarch, que detinha todas as doenças na fonte, começando a trabalhar imediatamente sobre o sangue. Essa medida cooperativa não deveria ser mencionada a Ligati e o próprio SR. Poderel não confiava nela, apenas esperando que pudesse ser acompanhada de uma benção. Mas neste estágio duvidoso da introdução de Ligati, ele foi ajudado pelo que nós, mortais, chamamos precipitadamente de boa sorte. Suponho que nenhum médico jamais chegou a um lugar sem fazer curas que surpreendessem alguém, curas que podem ser chamadas de testemunhos da fortuna e merecem tanto crédito quanto o tipo escrito ou impresso. Vários pacientes ficaram bem enquanto Ligati os atendia, alguns até de doenças perigosas, e observou-se que o novo médico, com seus novos caminhos, tinha pelo menos o mérito de trazer as pessoas de volta da beira da morte. O lixo falado em tais ocasiões era o mais vexatório para Ligati, porque dava precisamente o tipo de prestígio que um homem incompetente e inescrupuloso desejaria, e certamente seria imputado a ele pela antipatia latente dos outros médicos como um incentivo de sua própria parte de baforadas ignorantes. Mas mesmo sua franqueza orgulhosa foi contida pelo discernimento de que era tão inútil lutar contra as interpretações da ignorância quanto chicotear a névoa, e boa sorte insistiu em usar essas interpretações. Ah, Bashir acabava de se preocupar caridosamente com os sintomas alarmantes em sua empregada quando o doutor Minchin ligou, pediu-lhe que a visse ali mesmo e lhe desse um certificado para a enfermaria. Após o exame, ele escreveu uma declaração do caso como um tumor e recomendou a portadora Nancy Nash como paciente ambulatorial. Nancy, ligando para casa a caminho da enfermaria, permitiu que o fabricante de estadias e sua esposa, em cujo sótão ela se hospedava, lessem o artigo do doutor Machine e, por esse meio, tornou-se objeto de conversa compassiva nas lojas vizinhas de Churchill Lane como sendo afligido por um tumor a princípio declarado tão grande e duro quanto um ovo de pato, mas no final do dia para ser do tamanho de seu punho. A maioria dos ouvintes concordou que teria que ser cortado,
mas um conhecia o óleo e outro o skitinial como adequado para amolecer e reduzir qualquer caroço no corpo quando levado o suficiente para dentro o óleo gradualmente soplindo, o skitinial corroendo. Enquanto isso, quando Nancy se apresentou na enfermaria, aconteceu de ser um dos dias de Lidgate lá. Depois de interrogá-la e examiná-la, Lidgate disse ao cirurgião em voz baixa: "Não é tumor, é cãibra." Ele ordenou a ela uma bolha e um pouco de mistura de aço e disse para ir para casa e descansar, dando-lhe ao mesmo tempo um bilhete para Sarah Larcher, que, segundo ela, era sua melhor empregadora, para testemunhar que ela precisava de boa comida. Mas, aos poucos, Nancy, em seu sótão, piorou portentosamente, o suposto tumor tendo de fato dado lugar à bolha, mas apenas vagou para outra região com uma dor mais raivosa. A esposa do hospedeiro foi buscar Lidgate e ele continuou por 15 dias a atender Nancy em sua própria casa, até que, sob seu tratamento, ela ficou muito bem e voltou a trabalhar. Mas o caso continuou a ser descrito como um tumor em Churchyard Lane e outras ruas não, pelas Ra. Larcher também, pois quando a notável cura de Lidgate foi mencionada ao doutor Michin, ele naturalmente não gostou de dizer. O caso não era de tumor, e eu estava errado ao descrevê-lo como tal, mas respondeu, de fato. Ah, eu vi que era um caso cirúrgico, não de um tipo fatal. Ele ficou interiormente irritado. No entanto, quando perguntou na enfermaria sobre a mulher que havia recomendado 2 dias antes, para ouvir do cirurgião da casa, um jovem que não lamentava irritar Michin impunemente, exatamente o que havia ocorrido. Ele declarou em particular que era indecente para um clínico geral contradizer o diagnóstico de um médico dessa maneira aberta, e depois concordou com o Meishi que Ligati era desagradavelmente desatento à etiqueta. Ligati não fez do caso um motivo para se valorizar ou muito particularmente desprezar Michin, tal retificação de erros de julgamento muitas vezes acontecendo entre homens de qualificações iguais. Mas o relatório abordou esse incrível caso de tumor, não claramente distinguido do câncer, e considerado o mais terrível por ser do tipo errante, até que muito preconceito contra o método de Lidgate quanto às drogas foi superado pela prova de sua maravilhosa habilidade na rápida restauração de Nancy Nash depois que ela estava rolando e rolando em agonias pela presença de um tumor duro e obstinado, mas mesmo assim compelido a ceder. Como Lidgate poderia se ajudar? É ofensivo dizer a uma senhora quando ela está expressando o seu espanto com sua habilidade, que ela está totalmente enganada e um tanto tola em seu espanto. E ter entrado na natureza das doenças só teria aumentado suas violações da propriedade médica. Assim, ele teve que estremecer sob uma promessa de sucesso dada por aquele elogio ignorante que perde toda a qualidade válida. No caso de um paciente mais conspícuo, o SR, por Dr. Bull, Ligati estava consciente de ter se mostrado algo melhor do que o médico comum, embora aqui também fosse uma vantagem equívoca que ele ganhou. O eloquente leiloeiro foi acometido de pneumonia e, tendo sido paciente do SR, Peacock mandou chamar Ligati, a quem expressou sua intenção de patrocinar. O SR Trumbull era um homem robusto, um bom assunto para experimentar a teoria expectante observando o curso de uma doença interessante quando deixada o máximo possível por conta própria para que os estágios pudessem ser anotados para orientação futura, e pelo ar com que descreveu suas sensações. Ligati supôs que gostaria de ser levado à confiança de seu médico e ser representado como um parceiro em sua própria cura. O leiloeiro ouviu, sem muita surpresa, que sua constituição era que sempre com a devida vigilância poderia ser deixada a si mesma, de modo a oferecer um belo exemplo de uma doença com todas as suas fases vistas em delineamento claro, e que ele provavelmente tinha rara força de espírito para se tornar voluntariamente o teste de um procedimento racional, e, assim, tornar o distúrbio de suas funções pulmonares um benefício geral para a sociedade. O SR Trumbull concordou imediatamente e entrou fortemente na opinião de que uma doença só não era uma ocasião comum para a ciência médica. Não tenha medo, senhor. Você não está falando com alguém que é totalmente ignorante da vis medicatrix, disse ele, com sua habitual superioridade de expressão, tornada um tanto patética pela dificuldade de respirar. E ele passou sem recuar por causa de sua abstinência de drogas, muito sustentada pela aplicação do termômetro que implicava a importância de sua temperatura, pela sensação de que ele fornecia objetos para o microscópio e por aprender muitas palavras novas que pareciam adequadas à dignidade de suas secreções, pois Ligati era perspicaz o suficiente para entregá-lo com uma pequena conversa técnica. Pode-se imaginar que o SR. Trumbull se levantou do sofá com a disposição de falar de uma doença na qual havia manifestado a força de sua mente e constituição, e ele não hesitou em conceder crédito ao médico que discerniu a qualidade do paciente com o qual ele teve que lidar. O leiloeiro não era um homem pouco generoso e gostava de dar aos outros o que lhes era devido, sentindo que podia pagar.
Ele havia captado as palavras método expectante e tocou sinos nesta e em outras frases eruditas para acompanhar a garantia de que Ligati sabia uma coisa ou duas a mais do que o resto dos médicos, era muito mais versado nos segredos de sua profissão do que a maioria de seus colegas. Isso aconteceu antes que o caso da doença de Frey vincesse a inimizade do SR. Porém, em relação a Ligati, um terreno pessoal mais definido. O recém-chegado já ameaçava ser um incômodo na forma de rivalidade, e certamente era um incômodo na forma de críticas práticas ou reflexões sobre seus mais velhos, que tinham algo mais a fazer do que se ocupar com noções não experimentadas. Sua prática se espalhou por um ou dois trimestres e, desde o início, o relatório de sua alta família o levou a ser geralmente convidado, de modo que os outros médicos tiveram que encontrá-lo para jantar nas melhores casas, e ter que encontrar um homem de quem você não gosta nem sempre termina em um apego mútuo. Quase nunca havia tanta unanimidade entre eles quanto na opinião de que Ligati era um jovem arrogante e, no entanto, pronto para predominar a mostrar uma subserviência rastejante a Bulstrode. O fato de OSR. Farbroter, cujo nome era a principal bandeira do partido anti-Bulstrode, sempre defendeu Ligati e fez dele um amigo, foi referido à maneira inexplicável de Farbroter de lutar em ambos os lados. Aqui estava muita preparação para a explosão de desgosto profissional com o anúncio das leis que o SR. Bulstrode estava estabelecendo para a direção do novo hospital, que eram ainda mais exasperantes porque não havia possibilidade atual de interferir em sua vontade e prazer. Todos, exceto Lord Medicote, recusaram ajuda para o edifício, com o fundamento de que preferiam doar para a velha enfermaria. O SR. Bulstrode cobriu todas as despesas e deixou de lamentar estar comprando o direito de realizar suas noções de melhoria sem impedimento de coadjutores preconceituosos, mas ele teve que gastar grandes somas e o prédio permaneceu. Caleb Garton empreendeu, falhou durante seu progresso e, antes que os acessórios internos fossem iniciados, retirou-se da administração do negócio e, ao se referir ao hospital, ele costumava dizer que, por mais que Bulstrode pudesse soar se você o tentasse, ele gostava de boa carpintaria e alvenarias sólidas e tinha uma noção tanto de ralos quanto de chaminés. Na verdade, o hospital havia se tornado o objeto de intenso interesse para Bulstrode, e ele teria continuado de bom grado a poupar uma grande soma anual para poder governá-lo ditatorialmente sem qualquer conselho. Mas ele tinha outro objeto favorito que também exigia dinheiro para sua realização. Ele desejava comprar um terreno no bairro de Middlemarch e, portanto, desejava obter contribuições consideráveis para a manutenção do hospital. Enquanto isso, ele elaborou seu plano de gestão. O hospital deveria ser reservado para a febre em todas as suas formas. Ligati deveria ser o superintendente médico-chefe, para que ele pudesse ter autoridade livre para realizar todas as investigações comparativas que seus estudos, particularmente em Paris, lhe mostrasse a importância, os outros visitantes médicos tendo uma influência consultiva, mas nenhum poder para contrariar as decisões finais de Ligati, e a administração geral deveria ser apresentada exclusivamente nas mãos de 5 diretores associados ao SR. Bulstrode, que deveriam ter votos na proporção de suas contribuições, o próprio conselho preenchendo qualquer vaga em seus números e nenhuma turba de pequenos contribuintes sendo admitida em uma parte do governo. Houve uma recusa imediata por parte de todos os médicos da cidade em se tornar um visitante no Hospital da Febre. Muito bem, disse Ligati ao SR. Bulstrode, temos um cirurgião e dispensador de casa, um sujeito lúcido e de mãos limpas. Vamos conseguir Webb de Crabsley, um praticante country tão bom quanto qualquer um deles, para vir 2 vezes por semana e, no caso de qualquer operação excepcional, Proteru virá de Bracim. Devo trabalhar mais, só isso, e desistir do meu cargo na enfermaria. O plano florescerá apesar deles, e então eles ficarão felizes em entrar. As coisas não podem durar como estão. Deve haver todos os tipos de reforma em breve, e então os jovens podem ficar felizes em vir estudar aqui. Ligati estava de bom humor. Não vou vacilar, você pode confiar nisso, SR. Ligati disse ao SR. Bulstrode, enquanto eu vejo você realizando altas intenções com vigor, você terá meu apoio infalível. E tenho humilde confiança de que a bênção que até agora acompanhou meus esforços contra o espírito do mal nesta cidade não será retirada. Diretores adequados para me ajudar, não tenho dúvidas de garantir. O SR. Brooke de Tipton já me deu sua concordância e uma promessa de contribuir anualmente. Ele não especificou a quantia, provavelmente não é grande, mas ele será um membro útil do conselho. Um membro útil talvez devesse ser definido como aquele que não originaria nada e sempre votaria com o SR. Bulstrode. A versão médica Ligati mal estava disfarçada agora. Nem o Dr. Sprague nem o Dr.
Mijin disseram que ele não gostava do conhecimento de Ligat ou de sua disposição para melhorar o tratamento. O que eles não gostavam era de sua arrogância, que ninguém considerava totalmente negável. Eles implicavam que ele era insolente, pretensioso e dado àquela inovação imprudente por causa do barulho e do show que era a essência do charlatão. A palavra charlatão, uma vez jogada no ar, não podia ser deixada de lado. Naqueles dias, o mundo estava agitado com os feitos maravilhosos do SR. ST. De Long, nobres e cavalheiros atestando sua extração de um fluido como o mercúrio das têmporas de um paciente. O SR. Toller comentou um dia, sorrindo, para Asa Taft, que Bustorod havia encontrado um homem adequado para ele em Ligat. Um charlatão na religião certamente gostará de outros tipos de charlatães. Sim, de fato, posso imaginar, disse Asa Taft, mantendo o número de 30 pontos cuidadosamente em sua mente o tempo todo. Existem tantos desse tipo. Lembro-me do SR. Shishiri, com seus ferros, tentando endireitar as pessoas quando o Todo-Poderoso as tornava tortas. Não, não, disse o SR. Toler Shishiri estava bem tudo justo e honesto. Mas sabes que John Long esse é o tipo de sujeito que chamamos de charlatão, anunciando curas de maneiras que ninguém sabe nada. Um sujeito que quer fazer barulho fingindo ir mais fundo do que as outras pessoas. Outro dia, ele estava fingindo tocar no cérebro de um homem e tirar mercúrio dele. Meu Deus, que brincadeira terrível com a constituição do povo, disse Azar. Depois disso, passou a ser considerado em vários setores que Ligat jogava mesmo com constituições respeitáveis para seus próprios propósitos, e quanto mais provável que, em suas experiências volúveis, ele fizesse 6 e 7 de pacientes hospitalares. Era de se esperar, especialmente, como a senhoria da caneca havia dito, que ele cortasse imprudentemente seus cadáveres. Pois Ligat atendeu Azar. Gobi, que morreu aparentemente de uma doença cardíaca não muito claramente expressa nos sintomas, ousadamente pediu permissão a seus parentes para abrir o corpo e, assim, ofendeu rapidamente se espalhando para além da Parley Street, onde aquela senhora residia há muito tempo com uma renda que tornava essa associação de seu corpo com as vítimas de Burke e Ari um insulto flagrante à sua memória. Os assuntos estavam neste estágio quando Ligat abriu o assunto do hospital para Dorothea. Vemos que ele estava carregando inimizade e equívocos tolos com muito espírito, ciente de que eles foram parcialmente criados por sua boa parcela de sucesso. Eles não vão me expulsar, disse ele, falando confidencialmente no escritório do SR. Farebroter, tenho uma boa oportunidade aqui, para os fins com os quais mais me preocupo, e tenho certeza de obter renda suficiente para nossas necessidades. Aos poucos, continuarei o mais silenciosamente possível, não tenho seduções agora longe de casa e do trabalho. Estou cada vez mais convencido de que será possível demonstrar a origem homogênea de todos os tecidos. Aspaio e outros estão no mesmo caminho, e eu tenho perdido tempo. Não tenho poder de profecia lá, disse o SR. Farebroter, que estava fumando seu cachimbo pensativo enquanto Ligat falava, mas quanto à hostilidade na cidade, você vai resistir se for prudente. Como devo ser prudente? Disse Ligat, eu apenas faço o que vem antes de mim para fazer. Não posso evitar a ignorância e o rancor das pessoas, assim como Vesalius não poderia. Não é possível enquadrar a conduta de alguém em conclusões tolas que ninguém pode prever. É verdade, eu não quis dizer isso. Eu quis dizer apenas duas coisas. O Maré mantenha-se o mais separável possível de Bulstrode. É claro, você pode continuar fazendo um bom trabalho por conta própria com a ajuda dele, mas não fique amarrado. Talvez pareça um sentimento pessoal em mim dizer isso e há uma boa parte disso, eu admito, mas o sentimento pessoal nem sempre está errado se você resumir as impressões que o tornam simplesmente uma opinião. Bulstrode não é nada para mim, disse Ligat, descuidadamente, exceto em terrenos públicos. Quanto a ficar muito intimamente unido a ele, não gosto dele o suficiente para isso. Mas qual foi a outra coisa que você quis dizer? Disse Ligat, que estava cuidando de sua perna o mais confortavelmente possível e não sentindo grande necessidade de conselhos. Ora isso. Tome cuidado, esperto crede, tome cuidado para não ser prejudicado por questões financeiras. Eu sei, por uma palavra que você deixou cair um dia, que você não gosta tanto que eu jogue cartas por dinheiro. Você está certo o suficiente aí, mas tente evitar querer pequenas quantias que você não tem. Talvez esteja falando de forma bastante supérflua, mas um homem gosta de assumir superioridade sobre si mesmo, sustentando seu mau exemplo e pregando sobre ele. Ligat aceitou as dicas do SR. Farebroter muito cordialmente, embora dificilmente as tivesse aceitado de outro homem. Ele não pôde deixar de lembrar que ultimamente havia feito algumas dívidas, mas elas pareciam inevitáveis, e ele não tinha intenção agora de fazer mais do que manter a casa de uma maneira simples.
A mobília pela qual ele devia não precisaria ser renovada, nem mesmo o estoque de vinho por um longo tempo. Muitos pensamentos o animaram naquela época e com razão. Um homem consciente do entusiasmo por objetivos dignos é sustentado sob hostilidades mesquinhas pela memória de grandes trabalhadores que tiveram que lutar para abrir caminho não sem ferimentos e que pairam em sua mente como santos padroeiros, ajudando invisivelmente. Em casa, naquela mesma noite, quando estivera conversando com o S.R. Arreboter, ele estava com as longas pernas esticadas no sofá, a cabeça jogada para trás e as mãos cruzadas atrás dela de acordo com sua atitude ruminante favorita, enquanto Rosamond se sentava ao piano e tocava uma melodia após a outra, da qual seu marido só sabia como elefante emocional que era, que elas se encaixavam em seu humor como se fossem melodiosas brisas do mar. Havia algo muito bom na aparência de Lidate naquele momento, e qualquer um poderia ter sido encorajado a apostar em sua conquista. Em seus olhos escuros, na boca e na testa, havia aquela placidez que vem da plenitude do pensamento contemplativamente não procurando, mas contemplando, e o olhar parecendo estar cheio do que está por trás dela. Em seguida, Rosamund deixou o piano e sentou-se em uma cadeira perto do sofá e em frente ao rosto do marido. Isso é música suficiente para você, meu senhor? Ela disse, cruzando as mãos diante dela e colocando um pouco de ar de mansidão. Sim, querida, se você estiver cansada, disse-lhe Dati, gentilmente, virando os olhos e pousando nela, mas sem se mover de outra forma. A presença de Rosamund naquele momento talvez não fosse mais do que uma colherada trazida para o lago, e o instinto de sua mulher nesse assunto não era enfadonho. O que está absorvendo você? Ela disse, inclinando-se para a frente e aproximando o rosto do dele. Ele moveu as mãos e as colocou suavemente atrás dos ombros dela. Estou pensando em um grande sujeito, que era quase tão velho quanto eu há 300 anos e já havia começado uma nova era na anatomia. Não consigo adivinhar, disse Rosamond, balançando a cabeça. Costumávamos brincar de adivinhar personagens históricos na casa da Zaa. Demon, mas não anatomistas. Eu vou te dizer. Seu nome era Vesalius. E a única maneira de conhecer a anatomia como ele conhecia era indo arrebatar corpos à noite de cemitérios e locais de execução. Thor, disse Rosamond, com um olhar de nojo em seu lindo rosto, estou muito feliz que você não seja Vesalius. Eu deveria ter pensado que ele poderia encontrar uma maneira menos horrível do que essa. Não, ele não podia, disse Ligati, continuando com muita seriedade para prestar muita atenção à sua resposta. Ele só conseguiu um esqueleto completo arrancando os ossos esbranquiçados de um criminoso da forca, enterrando-os e buscando-os em pedaços secretamente, na calada da noite. Espero que ele não seja um de seus grandes heróis, disse Rosamond, meio brincando, meio ansiosamente, senão eu vou fazer você se levantar à noite para ir ao cemitério da igreja de São Pedro. Você sabe como você me disse que as pessoas estavam zangadas com Assar. Glory, você já tem inimigos suficientes. Assim como Vesalius, Cose. Não é de admirar que os médicos nebulosos em Midemarch estejam com ciúmes, quando alguns dos maiores médicos vivos foram ferozes com Vesalius porque acreditaram em Galeno, e ele mostrou que Galeno estava errado. Eles o chamaram de mentiroso e monstro venenoso. Mas os fatos da estrutura humana estavam do seu lado, e assim ele levou a melhor sobre eles. E o que aconteceu com ele depois? Disse Rosamond, com algum interesse. Oh, ele lutou muito até o fim. E eles o exasperaram o suficiente de uma só vez para fazê-lo queimar boa parte de seu trabalho. Então ele naufragou quando vinha de Jerusalém para ocupar uma grande cadeira em Pádua. Ele morreu miseravelmente. Houve um momento de pausa antes que Rosamond dissesse: Você sabe, Tércio, muitas vezes gostaria que você não tivesse sido um médico. Não, Rose, não diga isso, disse Ligati, puxando-a para mais perto dele. Isso era como dizer que você gostaria de ter se casado com outro homem. De jeito nenhum. Você é inteligente o suficiente para qualquer coisa. Você poderia facilmente ter sido outra coisa. E todos os seus primos em Qualingham pensam que você afundou abaixo deles na escolha de uma profissão. Os primos de Qualingham podem ir para o diabo. Disse Ligati, com desprezo. Era como o atrevimento deles se eles dissessem algo desse tipo para você. Ainda assim, disse Rosamond, não acho que seja uma boa profissão, querida. Sabemos que ela tinha muita perseverança silenciosa em sua opinião. É a profissão mais grandiosa do mundo, Rosamond, disse Ligati, gravemente. E dizer que você me ama sem amar o médico em mim é o mesmo tipo de coisa que dizer que você gosta de comer um pêssego, mas não gosta de seu sabor. Não diga isso de novo, querida, isso me dói. Muito bem, doutor Cara de Túmulo, disse Rose, com covinhas, vou declarar no futuro que adoro esqueletos, ladrões de corpos, pedaços de coisas em frascos e brigas com todos, que terminam em sua morte miserável.
Não, não, não é tão ruim assim, disse Ligatti, desistindo do protesto e acariciando-a resignadamente. Capítulo 46. Pois não podemos ter o que queremos, vamos querer o que podemos. Visto que não podemos obter o que gostamos, afeitemos o que podemos obter. Provérbio espanhol. Enquanto Ligatti, casado em segurança e com o hospital sob seu comando, sentia-se lutando pela reforma médica contra Midemarch, Midemarch estava se tornando cada vez mais consciente da luta nacional por outro tipo de reforma. Na época em que a medida de Lord John Russell estava sendo debatida na Câmara dos Comuns, havia uma nova animação política em Middlemarch e uma nova definição de partidos que poderiam mostrar uma mudança decidida de equilíbrio se uma nova eleição ocorresse. E havia alguns que já previam esse evento, declarando que um projeto de lei de reforma nunca seria aprovado pelo Parlamento Real. Foi isso que Guy Ladislau se debruçou sobre o SR. Broke como motivo de congratulação por ele ainda não ter tentado sua força nas agitações. As coisas vão crescer e amadurecer como se fosse um ano de cometa, disse Will. O temperamento público logo chegará a um calor cometário, agora que a questão da reforma se instalou. É provável que haja outra eleição em breve e, a essa altura, Middlemarch terá mais ideias em sua cabeça. O que temos que trabalhar agora é o pioneiro e as reuniões políticas. Muito bem, Ladislau, faremos uma nova opinião aqui, disse o SR. Ode, só quero me manter independente sobre a reforma, você sabe, eu não quero ir longe demais. Eu quero pegar a linha de Wilberforce e Romilly, você sabe, e trabalhar na emancipação do negro, direito penal, esse tipo de coisa. Mas é claro que eu deveria apoiar Gray. Se você seguir o princípio da reforma, deve estar preparado para aceitar o que a situação oferece, disse Will. Se todos puxassem por sua própria parte contra todos os outros, toda a questão iria para farrapos. Sim, sim, concordo com você, eu aceito esse ponto de vista. Eu deveria colocar isso sob essa luz. Eu deveria apoiar Gray, você sabe. Mas não quero mudar o equilíbrio da Constituição e não acho que Gray o faria. Mas é isso que o país quer, disse Will. Caso contrário, não haveria sentido em sindicatos políticos ou qualquer outro movimento que saiba do que se trata. Ele quer ter uma Câmara dos Comuns que não seja ponderada com candidatos da classe latifundiária, mas com representantes dos outros interesses. E quanto a lutar por uma reforma aquém disso, é como pedir um pouco de avalanche que já começou a trovejar. Tudo bem, Ladislau, essa é a maneira de colocar as coisas. Escreva isso agora. Devemos começar a obter documentos sobre o sentimento do país, bem como a quebra de máquinas e a angústia geral. Quanto aos documentos, disse Will, um cartão de 2 polegadas conterá bastante. Algumas fileiras de números são suficientes para deduzir a miséria e mais algumas mostrarão a taxa em que a determinação política do povo está crescendo. Bom, esclareça isso um pouco mais, Ladislau. Essa é uma ideia, agora, escreva no Pioneer. Coloque os números e deduza a miséria, você sabe, e colocar as outras figuras e deduzir e assim por diante. Você tem uma maneira de colocar as coisas. Burke, agora, quando penso em Burke, não posso deixar de desejar que alguém tivesse um bairro de bolso para lhe dar, Ladislau. Você nunca seria eleito, você sabe. E sempre desejaremos talentos na Câmara. Por mais reformados que queiramos, sempre desejaremos talentos. Aquela avalanche e o trovão, agora, eram realmente um pouco como Burke. Eu quero esse tipo de coisa, não ideias, você sabe, mas uma maneira de colocá-las. Baios de bolso seriam uma coisa boa, disse Ladislau, se estivessem sempre no bolso certo e sempre houvesse um Burke à mão. Will não ficou descontente com essa comparação elogiosa, mesmo do SR. Broke, pois é um pouco difícil demais para a carne humana estar consciente de se expressar melhor do que os outros e nunca ser notado, e na escassez geral de admiração pela coisa certa, até mesmo um zurro casual de aplausos caindo exatamente na hora é bastante fortificante. Will sentiu que seus refinamentos literários estavam geralmente além dos limites da percepção de Middlemarch. No entanto, ele estava começando a gostar completamente do trabalho do qual, quando começou, disse a si mesmo um tanto languidamente, por que não? E ele estudou a situação política com um interesse mais ardente que jamais dera à métrica poética ou ao medievalismo. É inegável que, se não fosse pelo desejo de estar onde Dorothea estava, e talvez pela falta de saber mais o que fazer, Will não estaria neste momento meditando sobre as necessidades do povo inglês ou criticando o estadista inglês. Ele provavelmente estaria divagando na Itália esboçando planos para vários dramas, tentando prosa e achando-a muito jejuna, tentando versos e achando-a muito artificial, começando a copiar pedaços de fotos antigas, parando porque não eram bons e observando que, afinal, a autocultura era o ponto principal, enquanto na política, ele teria simpatizado calorosamente com a liberdade e o progresso em geral.
Nosso senso de dever deve muitas vezes esperar por algum trabalho que substitua o diletantismo e nos faça sentir que a qualidade de nossa ação não é uma questão de indiferença. Ladislau agora aceitara sua parte do trabalho, embora não fosse aquela coisa indeterminada e elevada com a qual ele sonhara como a única digna de esforço contínuo. Sua natureza se aqueceu facilmente na presença de assuntos que estavam visivelmente misturados com vida e ação, e a rebelião facilmente agitada nele ajudou a brilhar o espírito público. Apesar do Sr. Casalbon e do banimento de Louis, ele estava bastante feliz, obtendo uma grande quantidade de conhecimento fresco de forma vívida e para fins práticos, e tornando-o pioneiro, celebrado até Brassing. Não importa a pequenez da área, a escrita não era pior do que muito que atinge os quatro cantos da terra. O Sr. Brock era ocasionalmente irritante, mas a impaciência de Will foi aliviada pela divisão de seu tempo entre visitas à granja e retiros para seus aposentos em Middlemarch, o que deu variedade à sua vida. Mude um pouco os pinos, disse ele para si mesmo, e o Sr. Brock pode estar no gabinete enquanto eu era subsecretário. Essa é a ordem comum das coisas. As ondas pequenas fazem as grandes e são do mesmo padrão. Sou melhor aqui do que no tipo de vida para qual o Sr. Casalbon teria me treinado, onde o fazer seria todo estabelecido por um precedente rígido demais para eu reagir. Eu não me importo com prestígio ou altos salários. Como Ligati havia dito dele, ele era uma espécie de cigano. Gostando bastante da sensação de não pertencer a nenhuma classe, ele tinha um sentimento de romance em sua posição e uma agradável consciência de criar uma pequena surpresa onde quer que fosse. Esse tipo de prazer foi perturbado quando ele sentiu uma nova distância entre ele e Dorothea em seu encontro acidental na casa de Ligati, e sua irritação foi para o Sr. Casalbon, que havia declarado de antemão que Will perderia a casta. Eu nunca tive nenhuma casta, ele teria dito, se essa profecia tivesse sido proferida a ele, e o sangue rápido teria ido e vindo como respiração em sua pele transparente. Mas uma coisa é gostar de desafio e outra coisa é gostar de suas consequências. Enquanto isso, a opinião da cidade sobre o novo editor do Pioneer tendia a confirmar a opinião do Sr. Casalbon. O relacionamento de Will naquele distinto bairro não serviu, como as altas conexões de Ligati, como uma introdução vantajosa, se havia rumores de que o jovem Ladislau era sobrinho ou primo do Sr. Casalbon. Também havia rumores de que o Sr. Casalbon não teria nada a ver com ele. Proc o aceitou, disse o Sr. A lei, porque é isso que nenhum homem em sã consciência poderia esperar. Casalbon tem boas razões diabólicas, você pode ter certeza, para ignorar um jovem cuja criação ele pagou. Assim como Brook, um daqueles caras que elogiariam um gato para vender um cavalo. E algumas esquisitices de Will, mais ou menos poéticas, pareciam apoiar o Sr. Cake, o editor do trompete, ao afirmar que Ladislau, se a verdade fosse conhecida, não era apenas um emissário polonês, mas um cérebro quebrado, o que explicava a rapidez sobrenatural e a leviandade de seu discurso quando ele subia em uma plataforma como fazia sempre que tinha uma oportunidade, falando com uma facilidade que lançava reflexões sobre os ingleses sólidos em geral. Foi nojento para Cake ver uma tira de um sujeito, com cachos leves em volta da cabeça, levantar-se e discursar a cada hora contra as instituições que existiam quando ele estava no berço. Em um artigo importante da Trombeta, que caracterizou o discurso de Ladislau em uma reunião da Reforma como a violência de um energúmeno, um esforço miserável para encobrir no brilho dos fogos de artifício a ousadia de declarações irresponsáveis e a pobreza de um conhecimento que era da descrição mais barata e mais recente. Esse foi um artigo chocante ontem, Cake, disse o doutor Sprague, com intenções sarcásticas. Mas o que é um energúmeno? Ou um termo que surgiu na Revolução Francesa, disse Cake. Esse aspecto perigoso de Ladislau foi estranhamente contrastado com outros hábitos que se tornaram motivo de observação. Ele gostava, meio artístico, meio afetuoso, por crianças pequenas. Quanto menores elas ficavam com pernas razoavelmente ativas e quanto mais engraçadas eram suas roupas, mais Will gostava de surpreendê-las e agradá-las. Sabemos que em Roma ele costumava vagar entre os pobres, e o gosto não o abandonou em Middlemarch. De alguma forma, ele pegou uma tropa de crianças divertidas, garotinhos sem chapéu com suas peles de galiga muito gastas e escassas camisas para sair, garotinhas que jogavam o cabelo para fora dos olhos para olhar para ele e irmãos guardiões na idade madura de 7 anos. Essa tropa ele liderou em excursões ciganas ao céu na hora do frio, e desde que o tempo frio se instalou, ele os levou em um dia claro para colher gravetos para uma fogueira no oco de uma encosta, onde ele preparou um pequeno banquete de pão de gengibre para eles, e improvisou um drama punxanjude com alguns fantoches caseiros particulares. Aqui estava uma estranheza.
Outra era que, nas casas onde ele se tornava amigável, ele recebia se esticar ao máximo no tapete enquanto falava, e era capaz de ser descoberto nessa atitude por visitas ocasionais para as quais tal irregularidade provavelmente confirmaria as noções de seu sangue perigosamente misturado e frouxidão geral. Mas os artigos e discursos de Will naturalmente o recomendavam em famílias que o novo rigor da divisão partidária havia marcado do lado da reforma. Ele foi convidado para a casa do Sr. Bulstrode, mas aqui ele não podia se deitar no tapete e assar. Bulstrode sentiu que seu modo de falar sobre os países católicos, como se houvesse alguma trégua com o anticristo, ilustrava a tendência usual à insanidade em homens intelectuais. Na casa do Sr. Parebroter, no entanto, a quem a ironia dos acontecimentos trouxe para o mesmo lado de Bulstrode no movimento nacional, Will tornou-se o favorito das senhoras, especialmente com a pequena senhorita Noble, a quem era uma de suas esquisitices escutar quando a encontrava na rua com sua pequena cesta, dando Will braço nos olhos da cidade e insistindo em ir com ela para fazer alguma visita onde ela distribuía seus pequenos pedaços de sua própria cota de coisas doces. Mas a casa onde ele visitava com mais frequência e se deitava mais no tapete era a de Ligati. Os dois homens não eram nada parecidos, mas não concordaram em nada pior. Ligati era abrupto, mas não irritável, prestando pouca atenção aos megrinos em pessoas saudáveis, e Ladislau não costumava jogar fora sua suscetibilidade sobre aqueles que não as notavam. Com Rosamond, por outro lado, ele fazia beicinho e era rebelde não, muitas vezes pouco elogioso, para sua surpresa interior. No entanto, ele estava gradualmente se tornando necessário para seu entretenimento por sua companhia em sua música, sua conversa variada e sua liberdade da grave preocupação que, com toda a ternura e indulgência de seu marido, muitas vezes tornava suas maneiras insatisfatórias para ela e confirmava sua antipatia pela profissão médica. Egatti, inclinado a ser sarcástico sobre a fé supersticiosa do povo na eficácia do projeto de lei, enquanto ninguém se importava com o baixo estado da patologia, às vezes atacava Will com perguntas problemáticas. Uma noite de março, Rosamund em seu vestido cor de cereja com penugem de cisne aparando na garganta sentou-se à mesa de chá. Ligatti, recentemente cansado de seu trabalho ao ar livre, estava sentado de lado em uma poltrona perto do fogo com uma perna sobre o cotovelo, sua testa parecendo um pouco perturbada enquanto seus olhos divagavam sobre as colunas do pioneiro, enquanto Rosamund, tendo notado que ele estava perturbado, evitou olhar para ele e agradeceu interiormente aos céus por ela mesma não ter uma disposição mal-humorada. Will Ladislau estava estendido no tapete, contemplando o mastro da cortina abstratamente e cantarolando muito baixo as notas de quando vi teu rosto pela primeira vez, enquanto o spaniel doméstico, também estendido com pouca escolha de espaço, olhava por entre as patas para o usurpador do tapete com objeção silenciosa, mas forte. Rosamond trazendo sua xícara de chá para Ligatti, ele jogou o papel no chão e disse a Will, que havia se levantado e ido até a mesa. Não adianta você bufar Brooke como um senhorio reformador, Ladislau. Eles só fazem mais buracos em seu casaco na trombeta. Não importa, aqueles que leem o pioneiro não leem o trompete, disse Will, engolindo seu chá e andando. Você acha que o público lê com vistas à sua própria conversão? Deveríamos ter uma bruxa se formando com uma vingança, então misture, 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 misture. Você que pode se misturar e ninguém saberia de que lado ele iria ficar. Firebroter disse que não acredita que Brooke seria eleita se a oportunidade surgisse. Os próprios homens que professam ser a favor dele trariam outro membro da bolsa no momento certo. Não há mal nenhum em tentar. É bom ter membros residentes. Por quê? Disse Ligatti, que era muito dado a usar essa palavra inconveniente em um tom curto. Eles representam melhor a estupidez local, disse Will, indo e sacudindo os cachos, e eles são mantidos em seu melhor comportamento na vizinhança. Brooke não é um sujeito ruim, mas ele fez algumas coisas boas em sua propriedade que nunca teria feito se não fosse por esta mordida parlamentar. Ele não é adequado para ser um homem público, disse Ligatti, com decisão desdenhosa. Ele decepcionaria todos que contavam com ele. Posso ver isso no hospital. Só que lá Bulstrode segura as rédeas e o conduz. Isso depende de como você fixa seu padrão de homens públicos, disse Will. Ele é bom o suficiente para a ocasião. Quando as pessoas se decidem como estão inventando agora, elas não querem um homem, elas só querem um voto. É assim com vocês, escritores políticos, Ladislau clamando uma medida como se fosse uma cura universal e gritando homens que fazem parte da própria doença que precisa ser curada. Por que não? Os homens podem ajudar a se curar da face da terra sem saber, disse Will, que conseguia encontrar razões de improviso quando não havia pensado em uma pergunta de antemão.
Isso não é desculpa para encorajar o exagero supersticioso de esperança sobre esta medida em particular, ajudando o grito a engoli-la inteira e a enviar popijais voltantes que não servem para nada além de carregá-la. Você vai contra a podridão, e não há nada mais podre do que fazer as pessoas acreditarem que a sociedade pode ser curada por um truque político. Isso é muito bom, meu caro amigo. Mas sua cura deve começar em algum lugar, e colocar isso vejo que Stanley disse outro dia que a Câmara estava mexendo por tempo suficiente em pequenas questões de suborno, perguntando se este ou aquele eleitor teve um dinel quando todos sabem que os assentos foram vendidos no atacado. Espere por sabedoria e consciência nos agentes públicos violino. A única consciência em que podemos confiar é o enorme senso de errado em uma aula, e a melhor sabedoria que funcionará é a sabedoria de equilibrar as afirmações. Esse é o meu texto qual lado está ferido. Eu apoio o homem que apoia suas reivindicações, não o defensor verposo do erro. Essa conversa geral sobre um caso particular é mera petição de princípio. Ladislau. Quando eu digo, eu vou para a dose que cura, não se segue que eu vá para o ópio em um determinado caso de gota. Não estou implorando a questão em que estamos se devemos tentar nada até encontrarmos homens imaculados para trabalhar. Você deve seguir esse plano. Se houvesse um homem que fizesse uma reforma médica e outro que se opusesse a ela, você deveria perguntar qual tinha os melhores motivos ou mesmo os melhores cérebros. Ou, é claro, disse Ligati, vendo-se checkmate por um movimento que ele mesmo usara com frequência, se alguém não trabalhasse com os homens que estão à mão, as coisas deveriam chegar ao impasse. Suponha que a pior opinião da cidade sobre Bulstrode fosse verdadeira. Isso não tornaria menos verdade que ele tem o bom senso e a resolução de fazer o que eu acho que deveria ser feito nos assuntos que mais conheço e com os quais mais me preocupo, mas esse é o único terreno em que vou com ele, acrescentou Ligati com orgulho, tendo em mente as observações do SR. Farebroter. Ele não é nada para mim de outra forma. Eu não choraria por nenhum motivo pessoal, eu evitaria isso. Você quer dizer que eu choro Broke por algum motivo pessoal? Disse Will Ladislau, irritado e virando-se bruscamente. Pela primeira vez, ele se sentiu ofendido com Ligati, não menos, talvez, porque ele teria recusado qualquer investigação minuciosa sobre o crescimento de sua relação com o SR. Oh, de jeito nenhum, disse Ligati, eu estava simplesmente explicando minha própria ação. Eu quis dizer que um homem pode trabalhar para um fim especial com outros cujos motivos e curso geral são ambíguos, se ele tiver certeza de sua independência pessoal e que não estiver trabalhando para seu interesse privado, seja lugar ou dinheiro. Então, por que você não estende sua liberalidade aos outros? Disse Will, ainda irritado. Minha independência pessoal é tão importante para mim quanto a sua é para você. Você não tem mais motivos para imaginar que eu tenho expectativas pessoais de Broke do que eu tenho para imaginar que você tem expectativas pessoais de Bulstrode. Os motivos são pontos de honra, suponho que ninguém pode prová-los. Mas quanto ao dinheiro e ao lugar no mundo, terminou Will, jogando a cabeça para trás, acho que está bem claro que não sou determinado por considerações desse tipo. Você me engana completamente, Ladislau, disse Ligati, surpreso. Ele estava preocupado com sua própria vindicação e estava cego para o que Ladislau poderia inferir por conta própria. Peço perdão por involuntariamente irritá-lo. Na verdade, eu preferiria atribuir a você um desprezo romântico por seus próprios interesses mundanos. Sobre a questão política, referi-me simplesmente ao viés intelectual. Como vocês dois são muito desagradáveis esta noite, disse Rosamond. Não consigo conceber por que o dinheiro deveria ter sido mencionado. Política e medicina são suficientemente desagradáveis para discutir. Vocês dois podem continuar brigando com todo mundo e um com o outro sobre esses dois tópicos. Rosamond parecia levemente neutra ao dizer isso, levantando-se para tocar a campainha e depois indo para sua mesa de trabalho. Pobre Rose, disse Ligati, estendendo a mão para ela enquanto ela passava por ele. A disputa não é divertida para os querubins. Tome um pouco de música. Peça a Ladislau para cantar com você. Quando Will se foi, Rosamund disse ao marido, o que o deixou irritado esta noite, Tertius. Era Ladislau quem estava fora de si. Ele é como um pouco de pavio. Mas quero dizer, antes disso, algo irritou antes de você entrar, você parecia zangado. E isso fez você começar a disputar com o SR. Ladislau, você me machuca muito quando parece assim, Tertius. Então eu sou um bruto, disse Ligati, acariciando-a penitentemente. O que te irritou? Ou coisas ao ar livre e negócios. Na verdade, era uma carta insistindo no pagamento de uma conta de imóveis. Mas Rosamond esperava ter um bebê e Ligati desejava salvá-la de qualquer perturbação. Capítulo 47. Nunca foi o amor verdadeiro amado em vão, pois o amor mais verdadeiro é o maior ganho.
Nenhuma arte pode fazê-lo, deve brotar onde os elementos estão fomentando. Assim, no local e na hora do céu, brota a pequena flor nativa, raiz descendente e óleo ascendente, moldada pela terra e pelo céu. Aconteceu de ser em uma noite de sábado que Will Ladislau teve aquela pequena discussão com Ligat. Seu efeito quando ele foi para seus próprios aposentos foi fazê-lo sentar-se metade da noite, pensando novamente, sob uma nova irritação, tudo o que ele tinha pensado antes de ter se estabelecido em Middlemarch e se atrelado ao SR. Prog. As hesitações antes de dar o passo se transformaram em suscetibilidade a qualquer indício de que ele teria sido mais sensato não fazê-lo, e daí veio seu calor em direção a Ligate, um calor que ainda o mantinha inquieto. Ele não estava fazendo o papel de bobo? E em um momento em que ele estava mais do que nunca consciente de ser algo melhor do que um tolo. E para que fim? Bem, sem fim definido. É verdade que ele tinha visões sonhadoras de possibilidades. Não há ser humano que, tendo paixões e pensamentos, não pense em consequência de suas paixões, não encontre imagens surgindo em sua mente que acalmem a paixão com esperança ou a pissem com pavor. Mas isso, que acontece com todos nós, acontece com alguns com uma grande diferença, e Will não era um daqueles cuja inteligência mantém a estrada. Ele tinha seus atalhos onde havia pequenas alegrias de sua própria escolha, como cavalheiros galopando na estrada poderiam ter achado um tanto. A maneira como ele fez uma espécie de felicidade para si mesmo com seu sentimento por Dorothea foi um exemplo disso. Pode parecer estranho, mas é o fato de que a visão vulgar comum da qual o SR. Casalbon suspeitava dele a saber que Dorothea poderia ficar viúva e que o interesse que ele havia estabelecido em sua mente poderia se transformar em aceitação dele como marido não tinha poder tentador e cativante sobre ele. Ele não viveu no cenário de tal evento e o seguiu, como todos nós fazemos com aquele contrário imaginado que é o nosso céu prático. Não era apenas que ele não estava disposto a entreter pensamentos que pudessem ser acusados de baixeza, e já estava inquieto no sentido de que tinha que se justificar da acusação de ingratidão à consciência latente de muitas outras barreiras entre ele e Doroteia, além da existência de seu marido. Ajudou a desviar sua imaginação de especular sobre o que poderia acontecer ao SR. Casalbon. E havia ainda outras razões. Bill, sabemos, não suportava a ideia de qualquer falha aparecendo em seu cristal. Ele estava ao mesmo tempo exasperado e encantado com a calma liberdade com que Dorothea olhava para ele e falava com ele, e havia algo tão requintado em pensar nela exatamente como ela era, que ele não podia ansiar por uma mudança que de alguma forma a mudasse. Não evitamos a versão de rua de uma bela melodia? Ou recuamos com a notícia de que a raridade um pouco de cinzelamento ou gravura, talvez sobre a qual nos debruçamos mesmo com exultação no trabalho que nos custou arrebatar vislumbres dela, não é realmente uma coisa incomum e pode ser obtida como uma posse diária? Nosso bem depende da qualidade e amplitude de nossa emoção, e para Will, uma criatura que pouco se importava com o que é chamado de coisas sólidas da vida e muito com suas influências mais sutis, ter dentro de si um sentimento como ele tinha por Dorothea era como a herança de uma fortuna. O que outros poderiam ter chamado de futilidade de sua paixão, fez um deleite adicional para sua imaginação. Ele estava consciente de um movimento generoso e de verificar em sua própria experiência aquela poesia de amor superior que encantara sua fantasia. Dorothea, disse-lhe a si mesmo, estava para sempre entronizada em sua alma. Nenhuma outra mulher poderia sentar-se mais alto do que o escabelo, e se ele pudesse ter escrito em sílabas imortais o efeito que ela causou dentro dele, ele poderia ter se gabado, seguindo o exemplo do velho Drayton, de que as rainhas daqui em diante podem ficar felizes em viver das esmolas de seu louvor supérfluo. Mas esse resultado foi questionável. E o que mais ele poderia fazer por Dorothea? Quanto valia a devoção dele para ela? Era impossível dizer. Ele não sairia do alcance dela. Ele não viu nenhuma criatura entre seus amigos com quem pudesse acreditar que ela falasse com a mesma confiança simples que ele. Ela disse uma vez que gostaria que ele ficasse, e ele ficaria, quaisquer que fossem os dragões cuspidores de fogo que pudessem assobiar ao seu redor. Essa sempre foi a conclusão das hesitações de Will. Mas ele não estava isento de contraditório e rebelião até mesmo em relação à sua própria determinação. Ele muitas vezes se irritou, como estava naquela noite em particular, por alguma demonstração externa de que seus esforços públicos como SR, Brock como chefe não poderiam parecer tão heróicos quanto ele gostaria que fossem, e isso sempre foi associado ao outro motivo de irritação que, apesar de seu sacrifício de dignidade por causa de Dorothea, ele quase nunca podia vê-la. Diante disso, não sendo capaz de contradizer esses fatos desagradáveis, ele contradisse seu próprio preconceito mais forte e disse: "Eu sou um tolo." No entanto, como o debate interno necessariamente se voltava contra Dorothea, ele terminou,
como havia feito antes, apenas tendo uma noção mais viva do que seria a presença dela para ele e de repente refletindo que o dia seguinte seria domingo, ele decidiu ir à igreja de Lowe e vê-la. Ele dormiu com essa ideia, mas quando estava se vestindo na luz racional da manhã, Objeção disse: Isso será um desafio virtual à proibição do SR. Casal bom de visitar Lowick, e Dorothea ficará descontente. Bobagem. Argumentou inclinação, seria monstruoso demais para ele me impedir de ir a uma bela igreja rural em uma manhã de primavera. E Dorothea ficará feliz. Ficará claro para o SR. Casal bom que você veio para irritá-lo ou para ver Dorothea. Não é verdade que eu vá irritá-lo. E por que não deveria ir ver Dorothea? Ele deve ter tudo para si e estar sempre confortável. Deixe-o esperto, como outras pessoas são obrigadas a fazer. Sempre gostei da singularidade da igreja e da congregação. Além disso, conheço os tuquês. Irei para o banco deles. Tendo silenciado a objeção por força da irracionalidade, Will caminhou até Lowe como se estivesse a caminho do paraíso, cruzando o céu comum e contornando a floresta, onde a luz do sol caía amplamente sob os galhos em flor, trazendo à tona as belezas de musgo e líquen e crescimentos verdes frescos perfurando o marrom. Tudo parecia saber que era domingo e aprovar sua ida à igreja de Lowe. Will facilmente se sentia feliz quando nada cruzava seu humor, e a essa altura a ideia de irritar o SR. Casalbon havia se tornado bastante divertida para ele, fazendo seu rosto se transformar em seu sorriso alegre, agradável de ver como o sol rompendo na água, embora a ocasião não fosse exemplar. Mas a maioria de nós está apta a estabelecer dentro de nós mesmos que o homem que bloqueia nosso caminho é odioso e não se importa em causar-lhe um pouco do desgosto que sua personalidade excita em nós mesmos. Will foi junto com um pequeno livro debaixo do braço e uma mão em cada bolso lateral, nunca lendo, mas cantando um pouco enquanto fazia cenas do que aconteceria na igreja e sairia. Ele estava experimentando melodias para se adequar a algumas palavras próprias, às vezes tentando uma melodia pronta, às vezes improvisando. As palavras não eram exatamente um hino, mas certamente se encaixavam em sua experiência de domingo. Oil, boil, de que alegria frugal meu amor se alimenta. Um toque, um raio, que não está aqui, uma sombra que se foi. Um sonho de respiração que pode estar próximo, um tom ecoado internamente, o pensamento de que alguém pode me achar querido, o lugar onde se era conhecido. O tremor de um medo banido, o mal que não foi feito, ó eu, de que alegria frugal meu amor se alimenta. Às vezes, quando tirava o chapéu, balançando a cabeça para trás e mostrando a garganta delicada enquanto cantava, parecia uma encarnação da fonte cujo espírito enchia o ar, uma criatura brilhante, abundante em promessas incertas. Os sinos ainda estavam tocando quando ele chegou a Lowick, e ele entrou no banco do cura antes que qualquer outra pessoa chegasse lá. Mas ele ainda foi deixado sozinho nela quando a congregação se reuniu. O banco do cura ficava em frente ao do reitor, na entrada da pequena capela mor, e Will teve tempo de temer que Dorothea não viesse enquanto olhava em volta para o grupo de rostos rurais que formavam a congregação de ano para ano dentro das paredes caiadas de branco e bancos velhos e escuros, dificilmente com mais mudanças do que vemos nos galhos de uma árvore que quebra aqui e ali com a idade, mas ainda tem brotos jovens. A cara de sapo do SR. E era algo estranho e inexplicável, mas, apesar desse choque na ordem das coisas, ainda havia os Wallace e o estoque rural dos Poderelas em seus bancos lado a lado, a bochecha do irmão Samuel tinha a mesma púrpura de sempre, e as 3 gerações de cottagers decentes vieram como antigamente com um senso de dever para com seus superiores, em geral as crianças menores em relação ao SR. Casalbon, que usava o vestido preto e montava no camarote mais alto, como provavelmente o chefe de todos os melhores, e o mais terrível se ofendido. Mesmo em 1831, Lowick estava em paz, não mais agitado pela reforma do que pelo teor solene do sermão de domingo. A congregação estava acostumada a ver Will na igreja nos dias anteriores, e ninguém deu muita atenção a ele, exceto o coro, que esperava que ele fizesse uma figura no canto. Dorothea finalmente apareceu neste fundo pitoresco, caminhando pelo corredor curto em seu gorro de castor branco e capa cinza, o mesmo que ela usava no Vaticano. Seu rosto estava, desde a entrada, voltado para a capela mor, até mesmo seus olhos míopes logo discerniram Will, mas não havia nenhuma demonstração externa de seu sentimento, exceto uma leve palidez e uma reverência grave quando ela passou por ele. Para sua própria surpresa, Will se sentiu subitamente desconfortável e não ousou olhar para ela depois que eles se curvaram um para o outro. 2 minutos depois, quando o SR. Casalbon saiu da sacristia e, entrando no banco, sentou-se diante de Dorothea. Will sentiu sua paralisia mais completa. Ele não conseguia olhar para lugar nenhum, exceto para o coro na pequena galeria sobre a porta da sacristia. Dorothea talvez estivesse triste e ele tivesse cometido um erro miserável.
Não era mais divertido irritar o SR. Casal bom, que provavelmente tinha a vantagem de observá-lo e ver que ele não ousava virar a cabeça, porque ele não imaginou isso de antemão. Mas ele não podia esperar que ele se sentasse naquele banco quadrado sozinho, sem ser aliviado por nenhum Tuquês, que aparentemente havia partido de Louis completamente, pois um novo clérigo estava na mesa. Ainda assim, ele se dizia estúpido agora por não prever que seria impossível para ele olhar para Dorothea não, que ela pudesse sentir sua chegada a uma impertinência. Não havia como se livrar de sua gaiola, no entanto, e William encontrou seus lugares e olhou para o livro como se fosse uma professora, sentindo que o culto matinal nunca havia sido tão incomensuravelmente longo antes, que ele era totalmente ridículo, fora de controle e miserável. Isso era o que um homem conseguia adorando a visão de uma mulher. O escrivão observou com surpresa que o SR. Ladislau não se juntou à melodia de Hanover e refletiu que ele poderia estar resfriado. O SR